A água gelada do rio corria mansa entre as pedras quando a mão de Joana mergulhou a última peça de roupa no sabão. As duas filhas riam na beirada, os pés descalços brincando com a correnteza fraca. O sol da tarde queimava a nuca dela, mas não importava. Era dia de lavar, secar e voltar antes do escuro. De repente, a água parou de fazer barulho. Um silêncio pesado tomou conta do ar. Joana ergueu os olhos devagar e sentiu o coração bater diferente. A sombra deslizou por baixo da superfície como um tronco vivo, grossa demais para ser galho, lenta demais para ser peixe. Marina, a mais velha, pisou na água até o joelho e gritou para a irmã menor vir brincar. Joana abriu a boca para mandar parar, mas a palavra travou na garganta. A sombra virou, se enrolou e começou a subir. O instinto gritou mais alto que a voz. Ela largou o pano na pedra e deu um passo em direção às meninas, mas já era tarde. O corpo da sucuri rompeu a água num movimento súbito, as escamas brilhando sob o sol como metal molhado. A cabeça triangular mirou a perna fina de Cecília, a caçula, e atacou com a velocidade de um raio rasgando o céu. A menina nem teve tempo de gritar. Só sentiu o aperto gelado ao redor do tornozelo e o puxão violento que a jogou de costas na água. Marina berrou. Joana não pensou, só correu. A faca de cozinha estava enfiada na cintura do avental, e ela a arrancou sem tirar os olhos da filha. A sucuri começou a se enrolar ao redor do corpo pequeno de Cecília, apertando devagar, testando a força da presa. A menina batia os braços na água, tentando respirar, mas o rio entrava pela boca e pelo nariz. Joana entrou na correnteza com tudo, os pés escorregando nas pedras do fundo, o vestido pesado grudando nas pernas. Ela sabia que não tinha tempo. Sabia que uma sucuri daquele tamanho podia quebrar ossos, sufocar em segundos. E sabia que se errasse o golpe, a cobra iria apertar ainda mais. Marina ficou paralisada na margem, os olhos arregalados vendo a mãe mergulhar de cabeça no centro do redemoinho que a irmã e a cobra formavam. A água explodiu em espuma branca. Joana agarrou o corpo da sucuri com a mão esquerda, sentindo os músculos duros como corda de aço debaixo da pele escamosa. A cobra se retorceu, tentando soltar a presa para atacar a nova ameaça. Mas Joana já tinha erguido a faca e já tinha escolhido onde ia acertar. A lâmina desceu com força no meio das escamas, arrancando um jato de sangue escuro que tingiu a água de vermelho. A sucuri soltou um chiado agudo e largou Cecília por um segundo. Foi o bastante. Joana puxou a menina pelo braço e jogou ela para a margem com uma força que ela nem sabia que tinha. Marina agarrou a irmã e a arrastou para fora da água. Mas a cobra não desistiu. Ela se virou toda para Joana e avançou de novo. O peso da sucuri bateu no peito de Joana como uma tora de madeira arremessada de longe. Ela caiu de costas na água, a faca escapando da mão e afundando no lodo. A cobra subiu pelo corpo dela, enrolando a cintura, depois o peito, apertando tão forte que o ar saiu todo dos pulmões de uma vez. Joana tentou gritar, mas não saiu som. Só um suspiro fino. A boca abriu e fechou, procurando oxigênio que não vinha. As filhas gritavam na margem, e a sucuri continuava apertando. Joana sentiu as costelas começarem a ceder, a pressão aumentando a cada segundo, como um nó sendo apertado por mãos invisíveis. A água tampava os ouvidos, mas ela ainda ouvia os gritos das meninas ecoando dentro da cabeça. A cobra subia, enrolando o pescoço agora, os olhos frios fixos nos dela. Não havia raiva naquele olhar, só fome, só instinto. Joana tentou soltar os braços, mas eles estavam presos contra o corpo. Não tinha como lutar. Não tinha como fugir. Só tinha uma escolha. Ela empurrou o corpo para frente com tudo o que restava de força nas pernas, fazendo a sucuri perder o equilíbrio por um instante.
O movimento foi suficiente para virar as duas de lado, e Joana conseguiu enfiar a mão direita entre o próprio peito e o corpo da cobra. Os dedos cavaram desesperados debaixo das escamas até acharem a ferida que a faca tinha aberto. Sem pensar, ela enfiou os dedos dentro do corte. A sucuri chiou alto e soltou. Marina viu a mãe emergir da água tossindo sangue e cuspe, os cabelos grudados no rosto, os olhos vermelhos e arregalados. A cobra ainda estava enrolada na cintura, mas tinha afrouxado o aperto o bastante para Joana conseguir respirar. Ela agarrou a cabeça da sucuri com as duas mãos e tentou arrancar o bicho para longe. A cobra se debateu, a cauda chicoteando a água com tanta força que levantou ondas até a margem. Cecília chorava agarrada na irmã. E então, algo mudou. Um grito veio de longe, rio acima. Era a voz de homem, grave, forte, desesperada. Marina olhou para o lado e viu uma sombra correndo pela trilha da mata, os galhos quebrando no caminho. Não deu tempo de ver o rosto. Só viu o vulto pular na água e nadar em direção à mãe. Joana também ouviu, mas não olhou. Não podia olhar. A cobra tinha voltado a apertar, dessa vez com mais raiva, mais força. Se ela soltasse agora, ia morrer. Sabia disso. O homem chegou perto e agarrou a cauda da sucuri, puxando com força bruta para trás. A cobra se retorceu inteira, dividida entre duas presas. Joana aproveitou a distração e enfiou os dedos de novo na ferida, dessa vez mais fundo, até sentir algo mole e quente por dentro. A sucuri soltou um chiado diferente, mais fraco, mais mortal. O homem puxou de novo, e dessa vez o corpo da cobra começou a ceder. Marina viu a mãe ser arrastada para a margem pelo desconhecido. O corpo da sucuri ainda pendurado nela, como um manto de carne viva. O homem pisou na cabeça da cobra com a bota e arrancou ela do corpo de Joana com um movimento seco. A sucuri caiu na água e começou a se arrastar de volta para o fundo, a ferida sangrando, os movimentos lentos e cambaleantes. Joana caiu de joelhos na areia, tossindo água, vomitando bile e chorando. O homem se virou para ela. Era velho. Tinha barba branca e olhos fundos, como quem já tinha visto a morte de perto mais de uma vez. Ele não disse nada. Só colocou a mão no ombro dela, apertou uma vez e olhou para as meninas. Marina correu para o colo da mãe. Cecília veio atrás, mancando, o tornozelo roxo e inchado. As três se abraçaram ali, tremendo, encharcadas, vivas. O velho ficou de pé, olhando o rio. E então, devagar, começou a andar de volta para a mata. Joana ergueu a cabeça e viu o homem sumindo entre os arbustos, sem esperar agradecimento, sem pedir nome, sem querer história. Era assim que o sertão funcionava. Você ajudava porque tinha que ajudar, não porque esperava algo em troca. Ela tentou gritar um obrigado, mas a voz saiu rouca, quebrada. As meninas estavam agarradas nela como se fossem uma coisa só. Marina olhou para o rio de novo e viu a mancha de sangue se espalhando lenta na correnteza. A cobra tinha sumido, mas algo mais chamou a atenção dela. Do outro lado da margem, parado entre as pedras, havia outro homem. Esse não tinha corrido para ajudar, só tinha ficado lá, observando. Marina reconheceu o chapéu largo e a camisa xadrez desbotada. Era Domício, o vizinho que vivia reclamando que o gado de Joana invadia o pasto dele. O mesmo que tinha jurado na venda que um dia ia dar um jeito naquela família de mulher sozinha. Ele não se mexeu, só ficou olhando. Joana também viu e entendeu na hora. Domício tinha visto a cobra, tinha visto as meninas brincando e não tinha feito nada. Pior, tinha ficado esperando para ver o que ia acontecer, esperando para depois contar na cidade que foi tragédia de Deus, que rio é traiçoeiro, que mulher não devia lavar roupa sozinha. Ela sentiu a raiva subir pela garganta como bile quente, mas não disse nada.
Só segurou firme as filhas e levantou devagar, as pernas tremendo. Domício deu um passo para frente e abriu a boca para dizer alguma coisa. Mas Joana levantou a mão, o dedo indicador apontado firme para ele, e balançou a cabeça devagar. Não, não fala, não se aproxima, não finge. Ela conhecia o tipo. Conhecia a luta que vinha depois de uma tragédia evitada. Era a luta do silêncio, da fofoca, da desconfiança. Era a luta de provar que você era digna de respeito mesmo sendo mulher, mesmo estando sozinha, mesmo tendo sobrevivido. Ele deu de ombros e virou as costas, subindo a trilha de volta para a própria terra. Mas antes de sumir, virou a cabeça e gritou de longe: devia agradecer a Deus, Joana. Na próxima pode não ter quem te salve. A voz ecoou pela mata e morreu no vento. Marina apertou a mão da mãe. Cecília tremeu inteira e Joana engoliu a resposta que queria dar, porque sabia que a guerra não tinha acabado, só tinha mudado de campo. Ela juntou as roupas molhadas que tinham ficado espalhadas nas pedras, enfiou tudo no cesto e colocou no ombro. As meninas a seguiram em silêncio, descalças, molhadas, exaustas. O caminho de volta para casa era curto, mas parecia infinito. A cada passo, Joana sentia o corpo doer, os músculos gritavam, as costelas latejavam. Mas ela não parou. Não olhou para trás, só seguiu em frente, porque era isso que uma mãe fazia, seguia. Quando chegaram no barraco de madeira que chamavam de lar, o sol já estava baixo no horizonte. Joana largou o cesto no chão, pegou água do pote e lavou o sangue dos braços. Depois, sentou no chão de terra batida e puxou as duas meninas para o colo. Elas choraram até dormir ali mesmo, encolhidas contra o peito da mãe. Joana ficou acordada a noite toda, olhando a porta, olhando a janela, porque sabia que o perigo nunca dormia. A manhã chegou devagar, trazendo nuvens pesadas e um vento estranho que soprava de leste. Joana acordou com o corpo todo dolorido, cada movimento arrancando um gemido surdo da garganta. As meninas ainda dormiam. Ela levantou com cuidado, foi até o fogão de lenha e acendeu o fogo para fazer café. A água ferveu, o cheiro encheu o cômodo pequeno. E então ouviu as vozes lá fora. Eram 3 homens, e um deles era Domício. Ela saiu descalça, limpando as mãos no avental, e parou na porta. Os 3 estavam parados no terreiro, chapéus na mão, rostos sérios. Domício estava no meio. Os outros 2 eram os irmãos dele, gente conhecida por não deixar desaforo passar. Joana cruzou os braços e esperou. Foi Domício quem falou primeiro. Vim aqui porque é meu dever de cristão, Joana. Vim avisar que o pessoal da cidade está falando. Tá dizendo que você matou aquela sucuri com as próprias mãos. Tá dizendo que é coisa de mulher que faz pacto. Ela não respondeu, só olhou fundo nos olhos dele, esperando o resto. E veio. Tô dizendo isso porque quero te proteger, entende? Mulher sozinha com 2 filhas precisa de homem por perto. Precisa de respeito. E eu posso dar isso. Só precisa aceitar casar comigo. Aí ninguém mais fala nada. Aí você fica segura. A voz dele era calma, mas tinha veneno escondido nas palavras. Era chantagem disfarçada de caridade. Era armadilha pintada de salvação. Joana sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz firme, baixa, controlada. Não preciso de proteção, não preciso de homem e não preciso de você. Domício deu um passo para frente, o rosto endurecendo. Pensa bem no que está dizendo, Joana, porque a coisa pode ficar feia. O padre já está sabendo da história. A beata da cidade já está espalhando que você tem coisa com o capeta. E eu sou o único que pode calar essas bocas. Ele esperou, mas ela não recuou. Os irmãos dele trocaram olhares. Um deles cuspiu no chão e disse baixo, mas alto o suficiente: deixa ela, mano. Mulher teimosa assim não vale a pena. Domício não tirou os olhos de Joana. Última chance. Aceita ou não? Ela respirou fundo.
Sentiu o peso da faca que tinha escondido na cintura antes de sair e respondeu com a voz firme como pedra: Não. Ele sorriu de lado. Um sorriso torto, perigoso. Então que seja, mas não diga que não avisei. Os três viraram as costas e foram embora, mas não antes de Domício olhar para trás e soltar a última ameaça. Até amanhã, Joana. Até amanhã. Ela ficou parada ali até eles sumirem na curva da estrada. Depois, voltou para dentro, trancou a porta e sentou no chão. Marina acordou e perguntou quem era. Joana não respondeu. Só abraçou a filha e ficou ali em silêncio, planejando o que fazer, porque sabia que o pior ainda estava por vir. À tarde, a notícia chegou pela boca de uma menina que vendia queijo na porta. A Sucuri tinha sido achada morta rio abaixo, a ferida ainda aberta, o corpo enorme estendido na margem. Tinha quase 6 metros. Pesava tanto que precisou de 4 homens para arrastar, e a cidade inteira foi ver. Mulher nenhuma tinha matado cobra daquele tamanho antes. Nem homem. Joana ouviu tudo calada e entendeu que tinha virado lenda, e que lenda no sertão podia virar maldição. Naquela noite, ela não dormiu de novo. Ficou sentada na cadeira de balanço com a faca no colo, a porta trancada, a janela fechada. As meninas dormiam no único colchão que tinham. De vez em quando, Joana ouvia passos lá fora, ou achava que ouvia. Podia ser vento, podia ser bicho, ou podia ser Domício. Ela não sabia, mas estava pronta, porque no sertão a coragem de uma mãe não se media pelo tamanho do inimigo, se media pela vontade de proteger. A porta rachou com o primeiro chute. Joana pulou da cadeira e correu para o quarto gritando para as meninas se esconderem embaixo da cama. Marina obedeceu na hora, arrastando Cecília consigo. O segundo chute arrancou a tranca. A porta se escancarou. Eram 4 homens. Domício na frente, os irmãos atrás e um quarto que Joana não conhecia. Eles entraram devagar, sem pressa, como quem já sabia que não ia ter resistência. Mas Joana estava parada no meio da sala, com a faca na mão e os olhos queimando. Domício parou a 2 metros dela e abriu os braços como quem oferece paz. Não precisa ser assim, Joana. A gente só veio buscar o que é de direito. Você me deve respeito, me deve obediência, porque agora você é minha. Ela não respondeu, só ajustou a pegada na faca. Ele riu, um riso curto, cheio de desprezo. Vai me furar com isso? Vai tentar? Anda, tenta. Ele deu um passo. Ela não recuou. Ele deu outro. Ela ergueu a lâmina. E então, tudo explodiu. Um dos irmãos avançou por trás, tentando pegar Joana pelo braço. Ela girou e cortou o ar, a lâmina passando a centímetros do rosto dele. Ele recuou xingando. Domício aproveitou a distração e pulou para frente, agarrando o pulso dela com força. A faca caiu no chão. Joana gritou e cravou os dentes no braço dele com tanta força que arrancou sangue. Ele urrou e soltou. Ela correu para o quarto, mas o quarto homem, o desconhecido, já estava lá dentro, de pé, entre ela e as filhas. Marina gritou debaixo da cama. Cecília chorava em silêncio. O homem era grande, tinha barriga e braços grossos e cheirava a cachaça. Ele olhou para Joana e sorriu. Domício falou que você era brigona, mas não falou que era bonita. Joana sentiu o estômago revirar. Ela olhou para os lados procurando algo, qualquer coisa para usar como arma. Encontrou o candeeiro de querosene na mesinha de cabeceira. Agarrou e jogou no chão. O vidro se estilhaçou. O querosene se espalhou. E alguém, ela nunca soube quem, acendeu. O fogo subiu num estalo, rápido, violento, lâminas amarelas e vermelhas devorando o chão de madeira, subindo pela parede, pulando para o teto. Os homens começaram a gritar e correr para fora. Joana se jogou no chão, enfiou a mão debaixo da cama e puxou as 2 meninas para fora. O calor já estava insuportável. A fumaça engolindo tudo. Ela arrastou as filhas para o corredor, tossindo, sufocando, cega.
e encontrou Domício bloqueando a porta de saída. Ele estava parado ali, o rosto iluminado pelas chamas, o olhar fixo nela, e então fez algo que ela nunca esqueceu. Sorriu. Um sorriso lento, doente, e disse: "Se não vai ser minha, não vai ser de ninguém." Ele empurrou a porta de volta, fechando a saída. Trancou por fora e sumiu. Joana bateu na porta com o ombro, com os punhos, com tudo que tinha. Mas não abriu. As chamas se aproximavam. As meninas gritavam. E ela teve que escolher. Jogou o corpo contra a janela do quarto. Uma vez, duas, três. A madeira velha rachou e cedeu. Ela jogou Marina para fora primeiro, depois Cecília. Por último, se jogou. Caiu de costas na terra, o barraco inteiro em chamas atrás dela. As meninas a puxaram para longe, e as três ficaram ali, abraçadas, vendo tudo queimar. Domício e os irmãos tinham sumido, mas antes de irem embora tinham deixado um recado escrito no chão com pedra: bruxa. O sol nasceu sobre as cinzas. Joana estava sentada na terra, as costas apoiadas no tronco de uma árvore, as duas filhas dormindo no colo. Ela não tinha dormido. Só tinha ficado ali, olhando os restos fumegantes do que um dia foi casa. As paredes tinham desabado. O teto tinha virado pó. Só restava a estrutura de madeira carbonizada, esqueleto negro contra o céu claro. E o cheiro de tudo queimado, de tudo perdido. Os vizinhos começaram a aparecer no meio da manhã. Vinham devagar, com medo, curiosos, mas distantes. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém perguntou se estavam bem. Só olharam, cochicharam e foram embora. Joana reconheceu os olhares. Eram os mesmos olhares que davam para a mulher acusada, para a mulher marcada, para a mulher que tinha desafiado a ordem. Ela não chorou, não implorou, só ficou ali, firme, de pé, porque desistir não era opção. O velho que tinha ajudado no rio apareceu de novo no fim da tarde. Trazia um saco de farinha, um pedaço de carne seca e um cobertor velho. Colocou tudo no chão perto de Joana e disse apenas: "Deus te proteja, mulher." Ela olhou para ele e viu algo nos olhos dele, algo que parecia respeito ou talvez pena, mas não importava. Era o primeiro gesto de humanidade que ela recebia desde o incêndio, e foi o suficiente para ela lembrar que ainda existia gente boa no mundo. Marina acordou e viu as cinzas. Não perguntou nada. Só abraçou a mãe. Cecília acordou chorando, mas parou quando sentiu a mão de Joana acariciando os cabelos. As três ficaram ali, em silêncio, até o sol começar a descer de novo. Então, Joana se levantou. Pegou o cobertor, estendeu debaixo da árvore, deitou as meninas nele. Depois, pegou um galho grosso que tinha sobrado do incêndio e começou a cavar. Um buraco, fundo, para plantar. Plantou as próprias mãos na terra, literalmente. Começou a tirar os escombros, pedra por pedra, pau por pau, cinza por cinza. Limpou o terreno inteiro sozinha, enquanto as meninas dormiam. Trabalhou até a noite cair, até as mãos sangrarem, até o corpo gritar para parar. Mas ela não parou, porque sabia que reconstruir não era sobre ter ajuda, era sobre ter vontade. E ela tinha, muita. Quando a lua subiu cheia no céu, Joana finalmente parou. Sentou no chão limpo, as mãos feridas descansando no colo, e olhou para onde tinha sido a porta da casa. Não tinha mais nada ali, mas também não tinha mais medo. Domício tinha tirado tudo dela, mas não tinha tirado a força, e enquanto ela tivesse força, as filhas estariam seguras. O sertão podia ser cruel, mas ela era mais forte. Sempre foi. Na manhã seguinte, a cidade inteira acordou com a notícia. Domício e os irmãos tinham sido encontrados mortos na estrada, os corpos cobertos de mordidas, mordidas de cobra. A polícia disse que foi acidente, mas todo mundo sabia que não foi. Joana ouviu a notícia calada e não sentiu nada, nem alívio, nem tristeza, só uma certeza profunda. O destino tinha seus próprios caminhos e ninguém escapava dele. 3 meses depois, a casa nova estava de pé.
pequena, simples, mas era delas. Joana tinha construído com as próprias mãos, com a ajuda de Marina, que aos 10 anos já carregava madeira como adulta. Cecília varria o chão todos os dias, o tornozelo ainda marcado pela mordida da sucuri, mas firme. As três tinham aprendido a viver de novo. Não do jeito que era antes, mas de um jeito novo, mais forte, mais consciente, mais unido. A cidade nunca pediu desculpas, nunca reconheceu o erro, mas parou de falar, parou de apontar, porque viram Joana erguer a casa sozinha, viram ela plantar, colher, vender, viram ela criar as filhas sem ajuda de homem, sem piedade de ninguém, e viram que ela não precisava de aprovação, não precisava de perdão, só precisava de respeito, e respeito no sertão não se pede, se conquista. Um dia Marina perguntou: "Mãe, por que a senhora não desistiu?" Joana parou de descascar a mandioca, olhou para a filha e respondeu devagar: "Porque desistir não salva ninguém. Lutar, sim." Marina pensou um pouco e perguntou de novo: "Mas e se a senhora tivesse morrido?" Joana sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Aí vocês iam lembrar de mim como alguém que lutou, e iam lutar também. Porque coragem, filha, é isso. É não desistir mesmo quando tudo está perdido." Cecília, que ouvia tudo calada, levantou a mão e mostrou a cicatriz no tornozelo. "Mãe, isso aqui vai sumir um dia?" Joana balançou a cabeça. "Não, minha filha. Isso aí é marca, e marca não some, mas também não te define. Você não é a menina que quase morreu. Você é a menina que sobreviveu, e isso faz toda a diferença." A menina sorriu. E pela primeira vez desde o rio, Joana viu as duas filhas rirem juntas. O tempo foi passando. As estações mudaram, o rio continuou correndo e a história de Joana virou lenda contada nas rodas de viola, nos botecos, nas feiras. Diziam que ela tinha matado uma sucuri gigante com as próprias mãos, que tinha enfrentado 4 homens, que tinha sobrevivido a um incêndio, que era protegida por algo maior. Joana ouvia as histórias de longe e não corrigia, porque sabia que lenda servia para inspirar. E se alguém, em algum lugar, ganhasse coragem por causa dela, já valia. Certa tarde, uma mulher jovem bateu na porta. Tinha o olho roxo e o lábio inchado. Tremia. Chorava. E disse apenas: "Me disseram que a senhora pode me ajudar." Joana olhou para ela, reconheceu o medo no olhar e abriu a porta. "Entre." A mulher entrou. E nunca mais voltou para a casa do marido. Foi a primeira. Mas não foi a última. Aos poucos, a casa de Joana virou refúgio, virou fortaleza, virou esperança. E assim, no meio do nada, entre o rio e a mata, entre a dor e a luta, nasceu algo que nenhum homem conseguiu destruir. Nasceu a força de quem se recusa a cair, a força de quem luta não por si, mas por quem ama. A força de quem entende que o destino não é um caminho traçado, mas uma escolha feita todos os dias. Joana não era heroína, não era santa, era só mãe. Mas no sertão, ser mãe já era, por si só, um ato de coragem. E você teria coragem de encarar um desafio desses? Aproveita e se inscreve no canal Corações do Sertão, porque aqui cada história nasce da coragem de quem vive de verdade.